Colossenses 1, a partir do versículo 15. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, na terra e nos céus, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo ele tenha supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Antes vocês estavam separados de Deus e na mente de vocês eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês, mas agora ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele, santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação, desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho que vocês ouviram e tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Este é o Evangelho pelo qual eu, Paulo, me tornei ministro. Bom, estes versículos falam sobre Cristo, né? A Bíblia fala que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Tipo, muitos podem se perguntar por que nós iremos precisar de um Salvador? Por que Cristo morreu? Tipo, há pessoas que talvez poderiam dizer, mas tipo, ele não precisava ter morrido. Mas a verdade é que Deus é amor e Deus é justiça. Deus criou leis, Deus criou mandamentos para nós. Ele é o Criador, Ele tem o direito de fazer isso. E não só, as leis do Senhor são para o nosso próprio bem, para a nossa edificação, para a nossa proteção também. Às vezes nós não entendemos de primeira, mas depois da obediência vem o entendimento normalmente. Então, a Bíblia fala que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E nós podemos confirmar isso, porque eu pequei e você sabe que você também pecou. O único que não pecou foi Cristo Jesus, aquele que é a imagem do Deus invisível. Ou seja, Deus enviou Cristo Jesus, que é a imagem dele, que é o primogênito de toda a criação, como li aqui. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Então, Cristo Jesus é tudo isso que eu li nos versículos anteriores. Então, o que aconteceu? Deus castigou um justo para pagar uma dívida que eu e você fizemos. Porque Deus decretou que aquele que pecasse deveria morrer. Mas Cristo pagou o preço da nossa morte. Ele levou a condenação que nós merecíamos, que seria a segunda morte no caso. Mas quem está em Cristo Jesus, ainda que a carne se corrompa, ainda que a carne morra, há esperança de salvação, há esperança de vida eterna. Então ele morreu exatamente por isso, para apagar a nossa dívida. Porque imagine que alguém mate uma pessoa que você ama, você vai falar, não, mas essa pessoa tem que ser presa e não sei o que, não sei o que, não sei o que. Então, do mesmo jeito que nós pecamos, nós somos essa pessoa que mata outra pessoa. Nós é que adulteramos, nós é que fornicamos, nós é que roubamos, nós é que matamos. Nós é que fazemos as coisas erradas e merecemos condenação por isso. Mas Deus deixou cair a sua ira santa sobre Cristo Jesus, para que nós pudéssemos ter vida eterna, para que nós pudéssemos ser feitos filhos dele. Ele nos adotou como filhos, não merecendo nós estávamos perdidos na lama do nosso pecado, estávamos como ovelhas sem pastor, mas Deus nos amou de tal maneira que enviou Cristo para pagar o preço que eu e você deveríamos ter pago. Cristo ressuscitou. Paulo disse que se ele não tivesse ressuscitado, nossa fé seria em vão.
mas ele ressuscitou, está à direita do Pai. Cristo ressuscitou por mim e por você, para nos dar algo que vai além dos nossos méritos, porque homem nenhum consegue alcançar o céu por méritos próprios. Tem uma passagem bíblica em Gálatas, deixa eu ver, Gálatas, que o apóstolo Paulo está aqui, Gálatas capítulo 3, versículo 1. Ó Gálatas insensatos, quem os enfeitiçou? Não foi diante dos seus olhos que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? E depois vou saltar um pouquinho para o versículo 3 a dizer assim: será que vocês são tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, querem agora se aperfeiçoar pelo esforço próprio? Será que foi inútil sofrer em tantas coisas? Será que é inútil aquele que dá o seu Espírito e opera milagres entre vocês, realiza essas coisas pela prática da lei ou pela fé com a qual receberam a palavra? Considerem o exemplo de Abraão. Ele creu em Deus e isso lhe foi acreditado como justiça. Então a justiça que há em mim, a justiça que há em quem tem Cristo Jesus, não vem das próprias obras, mas vem da obra salvífica de Cristo. E agora ele vive para agradar ao seu Senhor, porque ele está tão contente pela graça que recebeu, pela grande dívida que ele fez e foi paga por Deus, que ele quer viver essa fé, quer obedecer, não simplesmente por uma obrigação, mas porque Deus é bom, porque Deus lhe amou, porque ele é grato pela obra de Deus. Então, essa é a partilha de hoje.